Olá, terceiro ano. E aí, como vocês estão? Prontos para a nossa segunda aula de Sociologia? Eu preparei para a nossa segunda aula a correção daquele TD que, se não me falha a memória, eu entreguei para vocês antes das nossas aulas serem suspensas. Eu acredito que na nossa última aula. Se não, acho que foi passado para vocês naquelas atividades que nós passamos nas últimas semanas de março, quando as aulas foram suspensas. Que era um TD que resumia, né, falei dele na aula passada, que resumia os conceitos que vão surgir dessa análise de ideologia e cultura. Então, na aula passada, nós relembramos alguns desses conceitos que são super importantes. Então, sempre que vocês estiverem estudando, fazendo uma revisão sobre conceito de cultura e ideologia, vocês vão se deparar com esses autores que nós vimos na aula passada, que a gente vai resolver as questões sobre eles. Primeiro, o italiano, o Antonio Gramsci. Ele vai desenvolver o conceito de hegemonia, falei na aula passada, relembrei com vocês, né? Para ele, essa cultura e ideologia, aliás, não só para ele, né? Para os autores que nós vimos, Gramsci, Bourdieu e Adorno e Horkheimer. Para eles, não dá para analisar ideologia e cultura de maneira separada. Voltando para o Gramsci, ele vai dizer que a classe dominante, ela vai utilizar dos elementos culturais, né, para impor a sua ideia, o seu modelo de vida, vai fazer com que os dominados, eles busquem se enquadrar nesse modelo de sociedade, e ele, além dessa ideia do consumir, né, também ele vai mexer muito com a questão moral, com a questão intelectual, e ele vai dizer que vai ser super importante para essa cultura hegemônica os aparelhos do Estado, as instituições, elas vão tornar isso algo natural, né? Vão contribuir de uma maneira muito clara para esse domínio das classes dominantes sobre os dominados. Outro conceito que nós vimos, Pierre Bourdieu, né? Ele trouxe o conceito de violência simbólica. E dentro desse conceito, ele vai identificar que as formas culturais, elas vão sendo impostas, na sociedade como algo natural. Elas vão sendo naturalizadas, né, como sempre existiu. E isso vai contribuir para que não desenvolva-se um pensamento crítico, né? Isso vai contribuir para que as pessoas, elas não se incomodem com determinadas situações. Um exemplo, a pobreza. Quem não escutou que a pobreza sempre existiu? É coisa do mundo. É algo natural. Então, isso muitas vezes nos foi passado como algo natural. Por que quando a gente caminha na rua, por que não nos gera uma revolta, uma indignação, vermos, por exemplo, uma criança no sinal, trabalhando? Muitas pessoas naturalizam, acham que é normal, coisas da vida. Existem pessoas pobres e existem pessoas ricas. É natural das relações humanas e é algo que a gente não deve naturalizar, não é? Isso deveria nos chocar, isso deveria nos fazer questionar. Só que foi nos passado que é algo natural.
E ele até, outra coisa que a gente podia até também citar, e eu falei em sala para vocês, né? A questão, a dominação do homem. A mulher sempre, ao longo dos séculos, a mulher é vista como um ser frágil. Muitas vezes a mulher, ela não deve estar em determinados locais, ela não deve exercer tais funções pela sua condição mais frágil. A mulher é vista com um certo desequilíbrio, a mulher é sempre vista com uma certa conotação sexual, e isso foi naturalizado. Graças a Deus não está sendo mais, né? Mas isso durante muito tempo é visto como algo normal. Então o Bourdieu, ele declara que a cultura, ela é usada como um controle ideológico, que ela tem uma finalidade, um fim bem específico, que é realmente estabelecer uma diferença muito clara entre as classes. Outro ponto importante que nós vimos, Adorno e Horkheimer. Eles dois vão trazer pra gente um conceito que é a indústria cultural. Gente, esse conceito também cai muito, né? Falei pra vocês na aula passada, que a ideia, vou tentar resumir bem rápido pra gente ir para as questões. A ideia de que a cultura como mercadoria, e que a produção cultural, ela tem um fim exclusivo, que é a questão mesmo do consumo, de gerar lucro para aquele que está produzindo essa cultura, esses bens culturais. É a ideia da cultura de massa, né? Então, o fim, ele não tem um fim pedagógico, não é para passar uma mensagem, muitas vezes, mas sim para fazer com que as pessoas, como é que eu posso explicar melhor para vocês? Que elas tenham um desejo de consumir cada vez mais esses produtos. E o intuito é sempre gerar uma enorme satisfação, né? A busca da satisfação, a busca da felicidade. Aí me vem logo à cabeça aquelas capas de revistas, né? Aqueles livros de autoajuda, como ganhar o seu primeiro milhão, como emagrecer, como ter uma vida saudável, como encontrar a felicidade, qual a fórmula mágica. Então, as pessoas, elas buscam consumir isso o tempo inteiro, e isso gera lucro, né? Então, a ideia da satisfação, isso vai ser passado, né? Isso vai gerar um consumismo maior sobre isso. Se vocês forem analisar, entrem na internet e deem uma olhada na lista de livros mais consumidos e vendidos do país. Podem ter certeza que vocês vão encontrar mais de um livro de autoajuda, títulos dos mais diversos, né? Como encontrar a felicidade, como já citei, como ganhar o seu primeiro milhão, como conseguir lidar nas relações, enfim, vocês vão encontrar uma série de temáticas que giram em torno dessa ideia, né, do prazer, da satisfação, da felicidade. Isso é um produto. A ideia é ter um produto para se consumir, e o único fim exclusivamente é gerar lucro, né? Então, esses foram mais ou menos os conceitos que nós analisamos na aula passada. Então, lembrem-se, ideologia e cultura para esses autores, Gramsci, Bourdieu, Adorno e Horkheimer, para eles esses conceitos não podem ser vistos separados, né? Gramsci desenvolve o conceito de hegemonia, Pierre Bourdieu, a violência simbólica, e Adorno e Horkheimer, o conceito de indústria cultural, né? Legal vocês pegarem um caderno, fazer uma tabelinha, colocar o nome dos autores, os conceitos, e
tentar e resumir o principal. Usem o TD, o texto que eu preparei para vocês, o esquemazinho de sala, para vocês prepararem e aprofundarem ainda mais a leitura sobre esses conceitos. E uma coisa super importante, esses aspectos, né, estão presentes no nosso dia a dia, e algo que a gente tem que pontuar são os meios de comunicação. Durante muito tempo a televisão ela imperou nesse domínio. Hoje a televisão ela, vamos dizer, perdeu espaço para a internet, né? Mas a gente ainda pode considerar a TV e a internet como os dois meios de comunicação que contribuem para realmente nos bombardear com essa cultura dominante, né? Esses valores, nós somos bombardeados o tempo inteiro. Que produto é mais interessante, que aquela roupa ela vai te remeter a algo, aquele restaurante é o melhor em tal lugar. Então nós somos bombardeados o tempo inteiro com essas informações, né, que nos levam então realmente a ir em busca dessa satisfação, tá? Então vamos para as questões e aí a gente vai ver sobre esses conceitos. Vou colocar aqui para vocês. Primeira questão, uma questão do Enem. Fala-se antes de autonomia da produção significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, busca também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços. Esse trechozinho de um texto do Milton Santos, do livro Tem por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. E ele diz: o tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o A. O aumento do poder aquisitivo. B. O estímulo da livre concorrência. C. A criação de novas necessidades. Ou D. Formação de grandes estoques. Ou E. Implantação de linhas de montagem. Gente, quando ele diz, voltando lá para o texto, para a gente poder pensar na resposta, né? Ele diz assim: neste caso, na terceira linha, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas, atualmente, as empresas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Quem não ouviu falar de pesquisa de opinião? É super comum as grandes empresas elas lançarem o que você espera do nosso produto? Qual a cor que te agrada? Qual o modelo? Nós queremos te ouvir, né? Esse nós queremos te ouvir é justamente para a finalidade de produzir para esse teu público. Então, se vocês forem fazer uma análise, alguém for abrir uma loja agora, né, investir em um mercado, uma das primeiras coisas que vão te pedir é: faz uma análise do teu público consumidor, o que é que ele quer, o que é que o teu público deseja, o que é que ele quer consumir, né? E a partir daí você vai produzir para esse público. E é isso que ele está dizendo, né? O Milton Santos faz essa análise aí com relação à globalização, os novos consumos, esses novos desejos. E ele diz: um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos produtos e dos serviços. Ou seja, se cria o consumidor
Se busca o que ele necessita para então, depois, se produzir esse produto. Então, a resposta correta aí ficou fácil, hein? Item C. A criação de novas necessidades. Quem vai dizer isso é o teu cliente, né? Somos nós, os consumidores. Olha aí a segunda questão. Com relação à chamada cultura de massas ou a mercantilização da cultura. Marque a alternativa correta. Letra A. Para os autores da teoria crítica, as modernas sociedades industrializadas desenvolvem uma produção cultural diversificada, produzida pelas massas. Essa produção tem por objetivo a satisfação das necessidades humanas, independente da lógica do mercado. B. De acordo com a teoria crítica, as sociedades modernas capitalistas têm como característica fundamental a produção do valor de troca, que possibilita a existência de uma produção artística e cultural totalmente independente da lógica do mercado. C. Segundo os autores da chamada teoria crítica, há uma tendência na moderna sociedade capitalista de transformar tudo em mercadorias, fazendo com que o critério estético das pessoas passe a ser diferente daquele pela qual as mercadorias são analisadas. Esse outro critério é fundamentado na exterioridade e na lógica de mercado. E bem, de acordo com a teoria crítica, há uma tendência na sociedade moderna capitalista de transformar tudo em mercadoria, fazendo com que o critério estético das pessoas passe a ser o mesmo das coisas. Esse critério funda-se na exterioridade e na lógica do mercado. E aí? Quando se produz, é uma produção em massa. Se tem a ideia de homogeneizar o teu público, né? É como se eles, vamos dizer, se coloca a ideia de que todos querem a mesma coisa, né? É algo único. E é claro que isso vai se fundamentar em quê? Né? Vai se fundamentar no mercado, no que eles desejam. Então, aí seria o item D, né? De acordo com essa teoria crítica, há uma tendência sim de transformar tudo em mercadoria, tudo passa a ser visto como um gerador de lucro, fazendo com que o critério de estético de pessoa e coisa seja a mesma coisa, entra aí a homogeneização, tá? Isso é exterior à lógica do mercado, porque às vezes aquilo que o mercado quer não é aquilo que o meu consumidor deseja. Deixa eu passar aqui para a próxima, para a gente poder acelerar. Terceira, de acordo com a crítica da indústria cultural, na sociedade capitalista avançada, a produção e a reprodução de cultura se realizam sobre a égide da padronização e da racionalização técnica. No contexto desta crítica, considerando o fast food como um produto cultural, é correto afirmar. Então, olha aí, a terceira vai ser letra A. Padronização dos hábitos e valores alimentares obedece aos ditames da lógica material da sociedade industrializada. Então, tudo segue um padrão, todo mundo passa a ser visto como algo único, hegemônico, né? Cultura de massa e hegemonia vão estar juntos. Vamos para a quarta, rapidinho. Qual o conceito de indústria cultural? Quanto ao conceito de indústria cultural, é correto afirmar. Primeira, a indústria cultural produz bens culturais como mercadorias. Corretíssimo. 2. O objetivo da indústria cultural é estimular a capacidade crítica dos indivíduos? Jamais, né? Ela, pelo contrário, ela vai desestimular, ela vai ter como principal objetivo a tua satisfação, né? Jamais te induzir a criticar, a fazer uma análise mais sucinta sobre as relações, a produção, enfim. A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica.
certíssimo. E a próxima. A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre as condições de exploração em que ele vive. Com certeza. É a ideia mesmo da alienação. Então, a gente tem como item errado apenas o item 3, né? Então, olha os itens que vai estar correto: 1, 2 e o item 3 e 4, 2 está errado, né? Ela não estimula a capacidade crítica, mas ela desestimula. Então, o item C. Olha aí a quinta já com a resposta acerca da relação entre ideologia e consumo, assinale a opção correta. Então, C aí, a propaganda vai exercer uma função modelizante, ou seja, aquele modelo a ser seguido. Essa é a função da propaganda, visto que define o comportamento socialmente aceito por meio da vinculação dos valores das classes hegemônica. Lembrando que, além da questão cultural, também tem a questão moral, né? Ela também entra aí como esse modelo a ser seguido pelos demais. Sexta, dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. A gente acabou de falar, né? Criar a necessidade de consumo alavancando a demanda. Estava bem presente lá naquele texto do Milton Santos, aquela questão do Enem. E a sétima, para Bourdieu, o conceito de violência simbólica. Então, tem aí para a gente analisar, o gabarito já está aí com vocês. Letra A, expressa-se na imposição legítima é verdadeira, é aceitável, da cultura dominante. O dominado não se opõe ao seu opressor, pois não se percebe vítima desse processo considerando a situação como algo natural. Se naturaliza o domínio, né? Pode ser exercida por diferentes instituições da sociedade, Estado, escola, igreja, grupos e classes sociais. Com certeza. Todas as instituições, elas colaboram para esse discurso. Seu sistema escolar produz resistências a essa legitimação da violência simbólica pelas classes e grupos dominantes. Não, a escola, ela, principalmente o ensino tradicional, ela muitas vezes legitima, ela dá continuidade a esses valores, né? Quais são as melhores disciplinas, né? Qual é aquele melhor aluno que se destaca, os cursos mais elitizados, o aluno muitas vezes ele é induzido a buscar esses parâmetros. Isso vai gerar uma propaganda que vai gerar mais lucros, vai trazer novos alunos e por aí vai. Então, às vezes, o sistema escolar ele reproduz essas práticas de dominação. E a última, o sistema escolar e o Estado são os maiores produtores de violência simbólica. Claro, eles são um braço. Essas instituições ajudam então a legitimar essa hegemonia, a naturalizar, né? Lembre-se, falou de Bourdieu, falou de violência simbólica e essa violência ela é vista como algo natural, tá? Então, verdadeiro, falso e verdadeiro. Na próxima aula a gente vai ver um autor, Walter Benjamin, e ele vai fazer uma crítica a Adorno e Horkheimer. Ele vai dizer, olha, não é bem assim, a gente não pode ter uma análise tão negativa dessa relação de ideologia e cultura. A gente vai ver sobre Walter Benjamin. E para terminar, eu quero deixar uma dica de vídeo para vocês. Aproveita que vocês já estão aí no YouTube, né? Esse vídeo sobre o que é indústria cultural. É um vídeo aí curtinho, de 15 minutos, do vlog do escritor, do Henry Bugalho. E ele vai fazer uma análise, né, sobre o que é a indústria cultural, do conceito do Adorno e do Horkheimer. E é legal que ele usa como exemplo aí o cinema, né, as produções, principalmente as produções de super-heróis, como tudo é pensado realmente para nos trazer essa satisfação,
tá? Então assistam, aproveitem aí, assistem o vlog do escritor esse vídeo, o que é indústria cultural, e deixei para vocês lá no portal uma atividade curtinha, aprofundando aí esses dois conceitos, né? Mais algumas atividades para vocês fazerem sobre esses dois conceitos, indústria cultural, cultura, ideologia e por aí vai. Lembre-se, gente, esse é um dos assuntos mais explorados aí na prova no Enem, tá? Um beijo e até a próxima aula.